incômodo com essa parada de muita coisa, né? Eu tenho, gente. Eu quero que vocês me perdoem. É porque se eu, né, tem que microfone esse vídeo, vai ter, tá? Fica tranquilo aí. Que esse dízimo e essas ofertas milionárias não estão sendo em vão. A gente vai comprar, vai chegar lá, né? Aí a gente vai poder transitar bonito, de um lado para o outro, né? Ô, coisa boa. Finalzinho de noite. Você podia estar em casa vendo Fantástico, mas você está aqui, ouvindo o John. Eu não sei se isso é bom ou ruim. Você vai descobrir no processo, né? Hoje eu fiz um esboço muito grande para a mensagem. Tem 2 linhas. Então se prepare, que o bicho vai pegar. Antes disso, eu quero pedir para que vocês prestem bastante atenção. Eu quero que a sua atenção hoje seja só minha. Se vocês quiserem, eu abaixo a luz, eu crio um clima mais romântico, mas eu quero que vocês só prestem atenção em mim, que vocês não se distraiam com nada, com gente andando, com nenhum tipo de conversa, com o Facebook, com o Bolsonaro, quem for. Não se ocupe o coração com essas coisas, prestem só atenção em mim. Eu quero cativar o coração de vocês para que essa mensagem de fato possa fazer e trazer os efeitos que a palavra traz para os nossos corações. A gente quer apregoar a liberdade para vocês. Amém. E essa liberdade, ela vem mediante a disciplina e liberdade, como dizia Renato Russo. Vamos lá, Lucas capítulo 13. Podem abrir as suas Bíblias e seus celulares. E seus celulares. O que for primeiro. Ninguém vai ter Bíblia, né? É o celular. Mas a gente vai. É muito bom esse negócio de ter celular, né, cara? Que coisa incrível. Eu fico admirado com tecnologia, cara. Tudo que é tecnologia me impressiona. Caraca, tu vê o cara lá do outro lado. Tipo, eu estava conversando com o Conrado essa semana, né? Vamos supor que tivesse um casal que namorasse à distância. A mulher, sabe-se lá pro cara, já foi morar no Japão, lá no Godzilla, no que E aí, cara, o cara tá aqui no Brasil, velho. Ele faz qualquer coisa com a mulher dele em qualquer momento do dia. A gente tem, no tempo da banda larga, qualquer coisa, filho. Você consegue ver a pessoa lá no Japão antigamente, vamos falar na década de 20, o cara escrevia uma carta, demorava 6 anos para chegar lá, não sabia nem se a mulher estava viva ou não. E a mulher lia, ficava com o coração cheio de esperança, mandava uma carta pro cara, o cara tinha morrido aqui, né? Mas recebia a carta, e sabe, a gente ficava com o coração completamente ansioso para saber do outro, para ouvir o outro, para ler o outro, na verdade. Hoje em dia, a velocidade que as coisas estão, que a internet impõe na gente, o cara está morando no Japão como se ele fosse teu vizinho, cara. Ele sai, vai fazer compra, olha para você, vem conversando com você, te mostra um lugar, não tem mais essa curiosidade, né? Hoje, nos dias de hoje, as pessoas, por exemplo, os relacionamentos, os casais, eles se falam a cada minuto, a cada segundo. Você não fica ansioso no final da noite, você sentar na sua mesa, no jantar, conversar sobre o seu dia. Você já fez a narrativa do teu dia o tempo todo, tanto na rede social quanto a pessoa. Quando você chega em casa, você não tem nem o que falar com a mulher. Você olha ela, você fala, ela fala, tá difícil, né? Você fala assim. Tá feio o negócio. Ela, mas vai melhorar. Você fala, não tem assunto. Você já fez a narrativa do teu dia inteiro, né? A tecnologia já te imprimiu uma velocidade que você não devia ter. A tecnologia contou histórias que não deviam ser contadas, ou que tinham tempo para ser contadas. E a gente não gera mais essa curiosidade. A tecnologia tem impedido o homem de orar. Você fala, sério, John? Sério. Antigamente, o agricultor, aquele cara que acordava às 5 horas da manhã, com o sol nascendo, pegava aquela canjiquinha com café, uma batata doce, fazia aquela calda de açúcar, jogava na batata doce. Quem está de dieta não pode, né? Mas pode imaginar, que Deus deixa. Esse cara acordava de manhã, via aquele tempo bonito, né, no horizonte, ele falava, vou plantar a minha melancia. E ele saía com aquelas sementes de melancia bonita, cavava e plantava.
E ele chegava em casa às 6 horas da tarde, quando já estava escurecendo, e ele falava nas suas orações: Senhor, abençoa minha colheita, Deus, que haja chuva, mas que também tenha sol, que haja um tempo favorável para a minha colheita. Era assim que o agricultor trabalhava. E aí ele tinha esse momento de oração por aquilo que era cotidiano, por aquilo que era dele, pela sua plantaçãozinha. Hoje em dia o sujeito ele entra lá naquele clima-tempo, ele fala: vou plantar, ele olha, melhor plantar não, melhor plantar semana que vem. E não tem mais esse contato com o sagrado, com o eterno. Eles perderam isso, a gente está perdendo isso. Antigamente a gente sentia saudade de alguém que estava distante, a gente ia para o nosso quarto, se retirava e orava por aquela pessoa. Hoje em dia está tudo tão simples, você faz uma chamada de vídeo, você faz uma oração por chamada de vídeo. A gente tem perdido o contato com o sagrado, a tecnologia tem criado distâncias, tem criado abismo entre pessoas, mesmo aproximando tanto. Aquilo que a gente chama de aproximação tem sido separação. E a gente não está entendendo a velocidade que as coisas estão. E Jesus, entrando agora no contexto do nosso culto, porque eu tenho tempo e farei uso dele, Jesus ele não era diferente. Jesus ele tirava tempos para meditar, para orar. Jesus, inclusive, em 2 narrativas bíblicas, eu quero até contar para vocês, Jesus até pregava. Aí você imagina, John, mas Jesus pregava o tempo todo, tem um livro todo escrito para ele. Jesus pregava o tempo todo. Não. Em 2 ocasiões, ele esteve a ler textos na sinagoga. Só teve 2 ocasiões em toda a narrativa bíblica. Não quer dizer que ele não tenha feito mais, né? Mas na narrativa bíblica teve 2 ocasiões, agora eu vou abrir a minha licença poética, vocês me perdoem, que Jesus esteve na igreja. Em 2 ocasiões, não mais do que isso nos evangelhos. Jesus ele percorreu toda a Judéia, ele percorreu a Galiléia. Na narrativa de João, do capítulo 1 ao 4, ele foi e voltou 2 vezes. Ele saiu da sua casa em Nazaré, no extremo norte, e foi lá para a ponta do início de Jerusalém, e depois voltou de novo. Em 4 capítulos Jesus foi e voltou. Então Jesus era alguém que andava, o ministério dele era itinerante, ele caminhava muito. A coisa de Jesus não era muito com a igreja, né? Jesus não gostava desse negócio de igreja, não. Ele gostava da rua, de gente, de conversar, de saber da vida dos outros, de curar, ele gostava de libertar, ele trazia sempre uma mensagem no coração para os seus discípulos. Então ele não tinha muita familiaridade com essa estrutura de poder que é o clero. Vocês sabem que o clero é uma estrutura de poder. Quando vocês estudaram, por exemplo, no ensino fundamental, na 5ª série, a gente fazia aquele triângulozinho que botava lá embaixo o proletariado, depois a gente colocava a burguesia, depois a gente colocava a nobreza, e em cima existia o clero, o topo da pirâmide, quem mandava nas coisas. Existia um tempo em que a igreja mandou nas coisas. E como será que foi esse tempo? Bom, em Israel, esse tempo foi um tempo meio esquisito. Em primeiro lugar, nesse lugar onde a gente está falando, a gente vai ler o nosso texto de Lucas 13 e Lucas também capítulo 4, com esse grande esboço que eu fiz para os jejum de 2 linhas, a gente vai ver que existiam lugares para agentes especiais. A igreja, se vocês me permitem essa licença poética, o clero, ele tinha um espaço reservado para a elite religiosa. Não pense vocês que a sinagoga era lugar do seu Zé, que é aquele cara que plantou a melancia no início da história. Esse seu Zé tinha que orar em casa. Ele tinha os afazeres dele com o templo, não com a sinagoga, porque a gente acha que tudo é a mesma coisa, que o templo e a sinagoga eram o mesmo lugar. Bom, gente, o templo era o lugar onde se faziam os sacrifícios pelos pecados, a manutenção do relacionamento com Deus. E a sinagoga era o lugar de ensino, aonde os líderes, os rabinos, faziam o ensino. Faziam isso que talvez hoje eu esteja fazendo aqui, eu torço para que eu esteja fazendo. Então, nesse lugar, na sinagoga, talvez seja o que mais se parece hoje com a igreja. Porque o templo, no sacrifício de Cristo, entrou completamente em inutilidade. Então, quando você diz que vem hoje ao templo do Senhor, eu quero te fazer uma correção. Aqui não é um templo. Você olha para o lado,
e você vai enxergar quem é o templo. O templo não é mais o quê? O templo hoje é quem? Olha que coisa maravilhosa. Então, quando você tocar na vida do seu irmão, então, quando você olhar para quem está do seu lado, então, quando você manifestar amor nas necessidades de alguém, lembre que você está fazendo aquele sacrifício do templo. E hoje, quando a gente está aqui aprendendo no domingo, nós estamos aprendendo como aprendiam na sinagoga. Alguém lia um texto e esse texto era explicado. E teve duas situações em que Jesus foi até a sinagoga falar sobre os textos bíblicos. E, como eu estava dizendo para você, sinagoga, tem gente que não ia ter roupa para ir na sinagoga, porque era um lugar, né, tem igreja aqui em Friburgo que não tem roupa para ir também. É um lugar muito chique, né? A sinagoga era um lugar que era um lugar para os ricos e para os poderosos. As pessoas mais pobres, os doentes, as mulheres, sentavam lá no final. Primeiro vinham os ricos, vinham o sinédrio, depois vinham os líderes dos fariseus, dos saduceus, e aí vinham os ricos, os poderosos. Lá atrás, o senhorzinho da melancia, com a mulher dele, com os filhos, se coubesse. Então a gente tinha uma estrutura religiosa, George, que dava completa primazia para os ricos, que fazia questão de ter ao seu lado gente de poder. Então os textos e todas as aplicações que estavam nos textos eram para os ricos. As histórias eram contadas para ele, a lei era lida para eles, segundo o contexto deles, dentro da maneira deles entender, falando de situações, porque Israel foi uma nação muito rica, né? Foi uma nação muito abastada, contando aquelas grandes histórias de triunfo que estavam contidos nos livros da lei, no qual Israel prevalecia contra os inimigos, vencia o mal, e os ricos ficavam fervorosos com isso. Rolava um manto, um decanta, rolava aviãozinho, girava, porque falava do cotidiano deles. Ninguém estava para falar para o pobre, ninguém estava para falar para a prostituta, ninguém queria falar para o seu Zé da melancia. Eles estavam falando para os ricos, para os poderosos. E é nesse contexto de lugar exclusivo para rico, para gente poderosa, que a gente vai ler esse texto de Lucas. E eu quero que vocês prestem minha atenção a partir do versículo 10. Vamos ver comigo. E ensinava, quem que ensinava? Jesus. Ensinava quando? No sábado, numa das sinagogas. Presta bem atenção aqui, não conversa junto comigo. E ensinava no sábado em uma das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. E andava curvada. E não podia, de modo algum, endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-a a si e disse: mulher, está livre da sua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e ela glorificava a Deus. Só tem. Então Jesus estava pregando numa sinagoga, num lugar talvez um pouco maior que esse, com talvez um pouco mais de gente que essa, que a gente tem aqui. E os lugares todos lotados daquelas pessoas que tinham dinheiro, que tinham poder, que tinham altos cargos, e que foi ali provavelmente para ouvir um rabino novo, que estava circulando por lá, tinha deixado de ser carpinteiro, era um homem que tinha nas suas mãos o poder de Deus, e que tinha na sua leitura, na sua interpretação, na sua hermenêutica, uma diferença daqueles homens daquela época. Por quê? A primeira coisa é porque Jesus parava o culto. Como assim, irmão? Bom, ele está pregando, a Bíblia diz aqui, está ensinando na sinagoga. Só que ele não está ensinando como alguém que simplesmente tem um conteúdo para passar. Ele está olhando para cada pessoa. Porque a Bíblia diz que ele enxerga essa mulher no meio da multidão.
Tem gente que está contando cabeça como conta gado. Que gente é só cabeça que financia o nosso projeto de poder. Jesus estava olhando para as pessoas naquele lugar. Uma das características que o mestre tem é que ele não está falando somente como alguém que tenta passar uma instrução. Ele está falando e está olhando para cada pessoa. E no meio de todas aquelas pessoas, ele enxerga, em primeiro lugar, uma mulher. John, aqui é tranquilo, né? Aqui tem mulher, tem igreja não, tem homem de um lado, mulher do outro, né? Cada um senta no seu banquinho, e aí fica acertado assim. Mas a nossa igreja hoje está todo mundo sentado, misturado. A gente não faz diferença de nada. Senta e fica à vontade. A forma que você vem para o culto, a forma que você se veste, as coisas que você escolheu para a sua vida, eu quero dizer para você, querido, que isso não é empecilho para o amor de Deus. Mas nessa época, a gente está falando de um momento em que as mulheres geralmente ficavam em casa. As mulheres geralmente estavam cuidando dos afazeres do lar. As mulheres geralmente não estavam participando desse movimento. E aí essa mulher era uma mulher que realmente chamava a atenção da multidão, porque ela era corcunda. Ela andava encurvada, é o que o texto diz. Ela é uma mulher que tinha uma enfermidade. E que no meio de tantas cabeças, de alguma forma, ela trouxe para Jesus algo que o chamou a atenção. Jesus era o tipo de gente que parava o culto por conta de uma mulher. E isso mostra para a gente que Jesus não estava preocupado com os sistemas de poder que o clero impunha. Ele não estava nem aí. Se você hoje já passou por situações em que em algum momento, dentro de algum culto ou dentro de alguma coisa, você foi privado de algo, as mulheres o tempo todo, né, são segregadas, né? Vai para o ministério do bazar, vai para a cantina, é a tia da cantina, né? Ministério tia da cantina. A gente joga as mulheres onde elas não podem estar, porque a gente imagina que de alguma forma elas são inferiores, e era assim que esses homens pensavam. Era dessa forma que os homens pensavam. Não, elas são feitas a partir de uma outra substância que não pode aprender junto com a gente. E aí essa mulher provavelmente deve ter ouvido falar de Jesus, né? Talvez não dos seus milagres, mas que um pregador diferente, um preletor diferente ia ter uma oportunidade numa sinagoga. E ela estava lá, né? Daquele jeito que você imagina que o corcunda devia estar, encurvado. Uma mulher que vivia com essa doença não desde sempre, mas segundo a narrativa bíblica, há 18 anos. Ela tinha completado a maioridade na doença, vivendo de uma maneira completamente diferente das outras pessoas. Quem anda curvado não consegue olhar as pessoas nos olhos. Quem anda curvado não consegue de maneira nenhuma tratar assuntos olho no olho. Não consegue olhar de igual para igual. Aquela mulher, além de ser uma mulher no meio de uma sinagoga, era alguém que não conseguia tratar coisas olho no olho. Talvez estivesse encurvada, o texto diz que por um espírito de enfermidade, algo que se alocou nela, alheio a ela, alheio a algo que ela fosse, que veio sem a permissão dela, que veio sem a vontade dela. Ela não tinha pilates para fazer naquela época, não tinha uma fisioterapia boa, a gente não desentortava a gente, né? A gente olhava para aquela mulher como quem olhava para algo que não tinha jeito. Eram 18 anos de uma enfermidade. E Jesus estava pregando. Né? Não tinha Bíblia, não tinha aquele rolo gigante. Talvez ele tivesse interrompido algum texto, olhando para aquela mulher. E ele fala, ei! E a mulher, para você mesmo. E a mulher vem. Ele vai até a mulher, encontra a mulher. E acontece o que aconteceu. E Jesus cura aquela mulher.
e ela se desentorta. Ela passa a ter um olhar de frente para a vida e para as coisas. Jesus restaura a condição estrutural daquela mulher. Ele muda a forma que aquela mulher olhava para a vida. Antes olhando para o chão, cabisbaixa, aceitando tudo aquilo que recebia, sem conseguir manter de qualquer forma as atividades do dia, nem servindo talvez para as atividades da casa. Uma mulher jogada para o desuso de qualquer forma, não podia, não tinha como fazer nada. E ele endireita a postura daquela mulher, ele corrige o olhar da mulher, ele corrige a estrutura dela. Entrega para ela uma nova forma de olhar a vida. Porque existe gente que anda encurvada olhando para o chão. Mulheres na igreja, não na nossa igreja, e não se depender de mim, mas que andam curvadas, que andam olhando para baixo, que andam distanciadas do olhar para o horizonte, que vê perspectiva, que vê expectativa. Uma mulher curvada pela qual Cristo parou o culto. Será que hoje a gente tem uma igreja que tem coragem de parar o culto para olhar o indivíduo que está sofrendo, para olhar aquele que não consegue olhar para a vida com perspectiva, para a gente encurvada? Será que hoje a gente acha muito mais importante a manutenção desse monte de coisas que acontece aqui e que eu acho 90% delas completamente desnecessárias diante do Evangelho, diante da pessoa do Cristo? Será que a gente tem coragem de parar com isso? Parar com a bobeira? E começar a olhar para as pessoas? De interromper o texto, de parar com a teologia. Vocês estão falando com um teólogo, mas se tornou uma coisa muito enjoada. Será que a gente tem coragem de fazer isso hoje em dia? Hoje a gente valorizou, a gente criou esse totem, esse boneco de marshmallow, porque é gorduroso, não faz bem. E a gente criou esse objeto que a gente chama de culto, e a gente dá tanto valor para isso que a gente parou de olhar para as pessoas. Será que a gente tem tanta gente na igreja que a gente não conhece outras pessoas pelo nome? Que a gente já não olha mais para os problemas? Que a gente só olha a cabeça de gata ser tocado para frente? Esse não era o olhar de Jesus para a liturgia. É por isso que eu vivo batendo nessa tecla da liturgia. Porque Jesus parava tudo pelas pessoas. O importante é o que acontece. Não tem nem púlpito aqui, né? Beleza. Subiu no tapete, né? Um pouquinho mais alto. Graças a Deus. Que a gente sobe no tapete. O local santo, né? O tapete da igreja. Mas será que a gente tem essa disposição hoje de parar com isso, de encerrar isso aqui? Se isso aqui um dia acabar, será que a gente continua junto como amigo na vida, seguindo o Cristo? Ou será que a gente precisa disso aqui para se sentir bem? Quem toca precisa tocar, quem canta precisa cantar. A gente não consegue mais se perceber. Será que essa tecnologia que a gente tem aqui de teto, parede, tudo isso aqui está moldando a gente numa estrutura fossilizada, engessada, que a gente não consegue mais ser humano para olhar para o outro? Porque eu quero te contar, querido, que se isso é o que é, Jesus está completamente nadando na direção contrária ao que você acredita. Jesus está num outro nível. E aí vamos ver o que o religioso faz. A gente precisa aprender também. Porque uma mulher estava há 18 anos enferma. Jesus para o culto, para a liturgia, ele quebra o protocolo. E aí vamos ler. Complicado, gente. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, o responsável, o líder, o pastor, indignado, porque Jesus curava no sábado, disse à multidão, chegou, pegou a palavra e falou: 6 dias
vocês podem fazer o que vocês quiserem. E olhando para a mulher que estava endireitada, né? Essa mulher já estava olhando para ele assim: 6 dias vocês fazem o que vocês quiserem, mas no 7º dia, não, no 7º dia, vocês precisam ficar vazio. É o dia do vazio. Você tem 6 dias para ser curado, querida. Amiga, você tinha 6 dias para vir aqui. Olha, a semana tem 7. E 6 você tinha para vir aqui. Você veio hoje no sábado, no dia da palavra, para ser curado aqui. Um homem que não se importava com a condição de adoecimento de alguém, mas que estava muito mais importado, ligando, olhando, para que os paramentos do culto não fossem quebrados. Ele não brigou com Jesus, não, gente. Você está entendendo? Ele achou que a mulher estava errada. Ele não reclamou de Jesus, não. Ele não tinha como enfrentar Jesus naquilo que ele fez, porque o que ele fez ficou claro para todo mundo que estava ali. Ele olhou para a mulher: você, eu estou nessa sinagoga já tem um tempo, e são 6 dias que você pode vir aqui, corcunda. Pode vir aqui 6 dias, mas você vem no sábado, corcunda. Querida. E Jesus olhou, pegou o microfone, dá o microfone. Agora me dá o microfone. Jesus pega o microfone e respondendo-lhe Jesus disse-lhes. Ele não chegou pro cara e falou: amigo, vem cá. Não, ele falou: pô, tu quer avacalhar mesmo? Então a gente vai explanar o que está acontecendo. Virou para o povo e disse o seguinte: cuidai vós, galileus, que vocês, se um animal de vocês, vocês são hipócritas, cara. Vocês são nojentos, vocês são uma raça ruim demais. Vocês, galileus, que têm o seu Deus, e vocês fazem os paramentos da sua fé, vocês não desprendem da manjedoura, cada um de vós, o seu boi, ou jumento, e vocês não levam ele para beber água, você não dá água para os teus animais, você não cuida dos teus bichos no sábado, ou você deixa eles morrer de sede no sábado. E não convinha eu soltar da prisão, no dia de sábado, essa filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás havia preso. Vocês não cuidam de bicho, vocês não tratam bem os seus animais no dia de sábado, você não tira ele lá do pasto e leva para beber água, porque ele está com sede, ele acabou de beber, de comer, precisa de se alimentar, precisa se desprender, ele precisa ficar solto, você não vai lá e solta ele. Você não cuida de bicho, cara. Você não trabalha no sábado. Você não faz o mínimo possível para que um animal tenha qualquer tipo de bem-estar. Por que não curar alguém no sábado? Por que essa mulher tinha que ficar presa mais de 18 anos por uma enfermidade alheia a ela? Vocês cuidam de bicho, vocês olham para bicho, cara. Vocês só pensam em culto. E a gente vê, cronologicamente, a primeira pregação de Jesus na igreja. Então já sabe que quando ele vai para a igreja, meu irmão, a coisa não termina bem. Ele não faz questão de acabar. A gente vai ver a segunda, porque tem a primeira e tem a segunda. Depois eles matam ele, né? Porque, né? 2 bastaram. Eu ainda estou durando aqui, né, gente?
Eu estou adorando, alguma coisa eu estou fazendo errado. Porque eu já preguei mais de uma vez, vocês não fizeram nada comigo. Dá um momento, tem que contar para vocês. Chega os fariseus e fala, Jesus, Herodes quer te matar. Vamos embora daqui. Ele não está vindo com uma ameaça de um grupo religioso. Ele está vindo com um rei, velho. O rei quer matar Jesus, velho. Sabe o que Jesus fala? Avisa para aquela raposa que eu estou curando gente, eu estou salvando gente e anunciando o reino de Deus. Ele não tinha muita papa na língua para tratar com gente que não ama gente. E aí na segunda vez, Lucas, capítulo 4, versículo 18. Lucas 4, 18. Vamos começar um pouquinho antes? E chegando a Nazaré, Nazaré é onde, gente? Que lugar é esse para Jesus? Hein? Terra natal. Terra natal de Jesus, né, cara? Nazaré, né? Cidadezinha pequena, pequenininho, uma vendinha, outra, um tio extra, né? Pouca farmácia, igual no Friburgo, sapataria, farmácia, tá tudo lá. Cidade pequena, de interior, né? Chegou a Nazaré onde foi criado, entrou num dia de sábado, de novo. O cara era abusado, né? Segundo o seu costume, olha para o texto, né? Entrou no sábado de novo, aí o narrador do texto, segundo o seu costume. Na sinagoga, e levantou-se para ler. Ele não pediu oportunidade para ninguém não, tá? Ele chegou, o rabino, né? O príncipe da sinagoga estava lá, vou ler, tá? Talvez o cara não sabia da forma dele. Ele, mas, vou ler, eu vou. E aí eles falaram, não, então você não vai ler o que você quer não. A Bíblia está dizendo aqui, ó. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Chegaram para ele e falaram, dá Isaías para ele, dá Isaías. Vamos dar Isaías para ele. E aí ele deram o livro de Isaías. Ele está falando de livro, mas não era livro, né? Era uma coisa grande assim, ó. Uma grande, não sei se é a câmera do povo me vê, né? Era uma coisa grande, rosto, grande, que deram para ele. Deve ter esticado aquilo até lá em cima, né? Deram o livro de Isaías para ele. Né? Isaías tem um monte de bênção, né? Coisa boa. Tem uns atentados terroristas também, mas tem muita bênção. Vamos dar coisa para falar de bênção. Dá para ele, não dá mole não, porque na outra sinagoga do sábado eu já fiquei sabendo sobre a rede social, né? Estava no Facebook, o povo está tudo comentando. Não vamos dar qualquer coisa para ele não, né? Porque tem os profetas mais invocados, né? Se você for ver lá em Miqueias é um cara nervoso, né? Miqueias, Oséias, né? Oséias viveu uma vida perigosa. Deus mandou ele casar com a prostituta e ele casou mesmo. Gostava de viver perigosamente, né? Tá vendo a altura ali daquela entrada ali? Oséias não passava ali não. Tamanho pro chifre que tinha na cabeça. Oséias não passava. Oséias era desse jeito, cara. Aquela entrada ali era pequena para Oséias. Tinha os caras mais invocados que viviam uma vida perigosa, cara. Vocês estão rindo? Tem Abacuque que para para discutir com Deus. Ele entra num diálogo quase esquizofrênico com Deus. Ele pergunta e depois responde Deus, tá bom? Não tem profeta, que é coisa de doido, irmão. Não cai na bobeira, não. E tem um Jeremias, só chorava. Aquele povo que fica lamentando em rede social, né? Tudo gosta, né? Jeremias era assim, ele chorava tudo, a chapa dele. É muito ruim conviver com gente falsa. Jeremias era esse tipo de cara. Cercado de amigos. Tem um caso de Jeremias incrível. Deus fala para ele, ó, vai lá no monte, de frente para o templo, e prega essas coisas contra o rei e contra os sacerdotes. Aí ele, tá, eu vou. Aí ele olhou para o monte e ele disse, caminhão, não vou subir não. Aí foi lá de frente pro cara, né? Ficar na cara do cara, porque lá de cima o cara não vai pegar ele, né, rapaz? O cara tem que dar o gasto para pegar ele. O cara vai, ele fala tudo que tem que falar. Tudo que Deus mandou falar, ele fala, mas fala nervoso. O cara pega ele, dá a costa dele e amarra ele no tronco.
Bonito, né? Coisa bonita. Isaías tem vários textos que são icônicos, né? Isaías 9, não é verdade? Tem coisas bonitas, né? Então deram Isaías e falaram, deixa ele politicamente correto. Deixa ele, porque aqui ele não vai mexer nas estruturas da religião. Não vai mover nada, vai ficar tudo certinho, bonitinho, do jeito que está. Aí chegou na sinagoga, daquele jeito que vocês estão entendendo, que eu já contei para vocês, que se formava a sinagoga. Quem que estava na sinagoga? Quem que estava? Os ricos. O pobre estava lá no fundo, sentado no chão, fazendo qualquer outra coisa. O rico estava na frente, Jesus olhando para eles. Livro de Isaías na mão, vamos lá. Qual foi a pregação de Jesus? Vamos lá. O Espírito de Deus, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os... Ai! Aí os ricos devem ter. É como que disse pobre com o próprio de espírito, né? Não é pobre, que não tem um denário, né? É pobre relativo, né? Pode ser pobre de qualquer coisa, né? Pobre de amor, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar, para levar o Evangelion, para levar o Gospel, o papiro das boas novas, evangelizar os pobres, e enviou-me a curar os contritos do coração. Como é que o rico era? O rico era contrito de coração, né? Eu não sei nem o que eu faço com esse dinheiro. É assim que o rico é, gente? O que é que eu faço com esse dinheiro que eu tenho no bolso? Não sei. Eu vou botar no banco só para garantir. É assim que o rico faz, gente? Não. O rico é contrito de coração, gente. Não. Então Jesus veio, eu vim evangelizar os pobres. E os contritos de coração. Os humildes de coração. E proclamar liberdade aos e restauração de vista aos e pôr em liberdade hoje e anunciar o ano aceitável do Senhor, o ano do jubileu, o ano da paga das dívidas. Ele pregou para quem estava lá, sentado. Agora imagine o quanto de alegria aquele povo todo sentado, né? Com seus iPhones, Nike Shox no pé, Corolla parado lá de fora, né? Aquelas casas bonitas em Rio das Ostras, comendo aquelas picanhas, né? Aquele povo acabou de sair, né? Tomou o seu Cabernet Sauvignon, né? Eu até aceito, pecado você não deixa não, né? Tomou o seu Cabernet Sauvignon, comendo seus queijos e ficou de rico, né? Queijos e vinhos, né? Ele não comia na pastelaria do chinês, não, queridão. Eles iam no super pão comer essa sopa. Comer a sopinha da super pão, cara. Aquele bolinho bonito, com as frutas cristalizadas. Não comia pão seco, não. Era coisa boa. Então Jesus não fala nada para aquele povo que estava sentado ali novamente. No primeiro culto, ele interrompe o culto, para de falar o que ele estava falando e vai de encontro a uma mulher corcunda e cura aquela mulher. E não se importa com nada com as pessoas que estavam ali para julgar o seu desempenho. Era dia de julgar o desempenho de Jesus. E aí ficaram esperando uma palavra. Pô, esse cara é bom, velho. E ele solta uma, ele para todo o culto para cuidar de uma mulher. E depois ainda dá uma cajadada naqueles caras. Você cuida de bicho, mas você não quer cuidar de gente. Você tem amor por bicho, mas não tem amor por gente. E no outro culto ele fala, olha, eu vim evangelizar os pobres. Eu vim para libertar os cativos. E você sabe que Israel vivia numa condição de prisão domiciliar. Só não usava a tornozeleira, né? Mas era uma condição de prisão domiciliar. E ele veio dizer, olha, convém que se liberte os cativos e que se evangelize os pobres. Meu assunto é com o pobre. Eu não tenho nada com vocês.
Vocês não têm nada em mim, eu não tenho nada em vocês. O sistema que vocês montaram, religioso, desfavorece o pobre, maltrata o pobre, aprisiona o pobre, faz manutenção da sua pobreza, faz com que o pobre cada vez seja mais pobre. Bom, xibão, xibão, bom. Vocês querem ter alguém para oprimir. Vocês se sentem mais fortes quando massacram as mulheres. Vocês se sentem mais poderosos quando vocês humilham pessoas. Vocês têm o seu poder centralizado em poder fazer todo o mal que vocês puderem para as pessoas. Vocês estão alegres quando a polícia dá dura nos outros no morro. Vocês gostam de porrada. Vocês são do povo da morte. Vocês são a favor do pop da vida. Vocês são a favor de toda a destruição que vocês podem ter. Vocês não amam o pobre, vocês não amam mulheres. Eu vim pregar e evangelizar para o pobre. E vocês que estão sentados aí, que se dane, eu não estou nem aí para vocês. Eu não tenho mensagem para vocês. Eu não tenho nada para dizer para esse povo. Eu não tenho nada para dizer para essa gente que massacra os outros. Jesus não estava nem aí. Ele não fazia nenhuma questãozinha de agradar qualquer um que estivesse ali. A mensagem dele não era para esse povo. O clero, a religião devia favorecer o pobre, o órfão, a viúva, o estrangeiro. O ensino devia ser para esses. E se criou uma pancada evangélica nojenta naquele lugar. Um monte de gente com o coração completamente alheio às pessoas. E eu duvido que você conheça uma igreja assim. Eu duvido que você conheça gente assim. Instituição que aprisiona as mulheres, que maltratam as mulheres, que não aceitam o diferente. Todos com seus termos engomados de maldade, de loucura, perversidade. Gente que é um rolo compressor para matar pessoas, para destruir sonho. Gente que não se importa com aqueles que estão sentados no fundo. Jesus era da galera do fundão. Jesus estava olhando para a pessoa, não estava contando cabeça. Não estava contando dinheiro, não sabia o quanto que tinha que prosperar às custas do lombo de gente. E aí, as pessoas, no geral, morriam na sua ignorância, porque a igreja estava lotada de gente soberba e com o coração tão elevado que não conseguia ouvir as dores e os terrores do pobre. A igreja estava socada de gente completamente desviada do coração de Deus. Gente completamente à parte, alheia do Evangelho. Era esse tipo de gente que habitava aquele lugar. E aí, fechando o livro e tornando o H ao ministro, tipo, eu imagino como é que deve ter sido a cena, né? Deram o livro para ficar tranquilinho, né? Ele deu essa paulada neles, pegou o livro, enrolou o livro, fechou, pegou o livro e falou: tomou? E ainda se diz o seguinte, gente. E tornando a dar o ministro, assentou-se, ou seja, pegou e tomou o lugar de quem ouve. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa escritura diante dos vossos ouvidos. Hoje eu preguei para pobre, hoje eu falei para pobre, hoje a mensagem da redenção alcançou o pobre. Hoje eu não fiquei aqui falando das benesses que você tem pela quantidade de dinheiro e pela quantidade de conhecimento que você tem para manipular o povo. Eu estou dizendo aqui que o pobre precisa ser liberto, que ele precisa ser curado.
E que a igreja precisa se preocupar com isso. Deus nunca foi alheio ao pobre, a igreja também não deve ser. Ah, mas eu não quero me envolver com esse negócio de política, não. Me envolvo com isso, não. A política e religião não se mistura. Quero te contar aqui. Você faz parte dos torturadores, então. De gente que só quer humilhar o pobre, que só quer matar o pobre. Que pensa que pobre, preto é alvo. Calma, eu não me envolvo. Se você ficar neutro numa situação que alguém está sendo massacrado, você faz parte daqueles que torturam, daqueles que matam. Você vai falar com o seu jeito? Ah, mas o partido é corrupto. Querido, de todo o coração, não seja infantil. A gente não está numa Olimpíada de corrupção que a gente faz competição de quem rouba mais. A gente está falando que a condição de dignidade de um povo está em risco. A gente está falando que tem uma pessoa com poder, com uma fome de poder perversa. O homem que disse que não veio governar para as minorias. Você sabe o que isso significa, querido? Porque se você não sabe, eu quero te contar essa noite, para que você traga juízo sobre a sua vida, quando você começar a construir esse monte de besteira. As minorias eram essas que Jesus estava pregando aqui, querido. Era gente que era pobre. Era gente que não tinha oportunidade de estar dentro da sinagoga para ouvir a verdade. Era gente que não tinha voz, que não podia reclamar da condição que estava. O César era um torturador. Herodes, rei, era torturador. Era o homem que matou João Batista e cortou o seu pescoço. César era o homem que mandava matar os cristãos. César é um título, não é uma pessoa. Você pode conhecer alguém chamado César, mas César era um título, era o rei. Ah, eu sou isento. Você está tomando lugar nas cadeiras aí, ó, de quem se assentava na frente, de quem não estava ligando para o povo, de quem não estava olhando para o pobre. Você está pegando na mão o mesmo objeto que torturou Jesus. Jesus foi morto sob tortura, querido. Jesus foi torturado até a morte. A gente não pode cogitar, o crente não pode cogitar se tornar neutro diante dessas situações. Porque você toma o chicote na mão e vira um açoitador também. Um homem que não tem respeito pelas mulheres, um homem que não tem respeito pelos homossexuais, um homem que não tem respeito por ninguém, não tem respeito por pobre, não tem respeito por negro. A gente não pode de maneira nenhuma tornar o nosso culto, a gente não pode de maneira nenhuma tomar a ceia com a consciência de quem é isento diante dessa situação. Você não é isento diante disso. E você tem um lado diante disso, você tem a oportunidade de escolher. Ou você está do lado de Jesus, que não estava nem aí para a praxe, como eu também não estou, e você está percebendo? Está nem aí para o protocolo evangélico. Não estou nem aí. Só que ele olha para corações completamente quebrados, para vidas completamente destruídas, e para o culto. Porque o culto é um objeto secundário diante da miséria humana. O culto não é para você amaciar o seu bumbum para a vida da manhã, não, gente. O culto é para você se encher de fé, para você enfrentar com resistência do amor esse mundo mal. Você não vem para cá porque o bumbum estava duro em casa e amaciando essa cadeira, não. Não tem propriedade medicinal nenhuma aqui. Você é a cura. Eu só venho aqui para te lembrar isso.
isentão. Jesus escolheu o lado do pobre. Jesus escolheu o lado da minoria. Jesus escolheu o lado daquele que não era afetado pelas benesses da lei, porque havia corrupção. Você precisa se importar com as coisas que Jesus se importou. Você precisa dar importância para as bandeiras que Jesus levantou, querido. Todo o resto, gente, eu vou te falar, pelo amor de Deus, Jesus nunca falou sobre a tradicional família brasileira. Me diz um versículo, gente. Eu estou esperando alguém me contar isso. Jesus de Nazaré nunca levantou nenhuma palavra contra nenhum tipo de minoria. Nenhum. Pelo contrário, quem incomodava eles eram os religiosos. Jesus ele não estava com essa agenda do politicamente correto. Jesus não estava preocupado se as pessoas iam gostar do que ele estava falando. Jesus não estava se importando se a mensagem era dura demais. E eu quero fazer um complemento hoje com vocês, para que a gente possa encerrar. E muito mais do que a gente possa encerrar, mas que essa mensagem vá de encontro a vocês. Vocês pararem de pensar na religião, no clero, a partir desse monte de defesa de quem está com o seu bumbum limpinho, bonito, enquanto o pobre está passando necessidade. Vocês precisam acordar para isso. Não tem sentido fazer isso aqui que a gente está fazendo. Não tem sentido nenhum. Pegar, tocar, bater, cantar, pegar dinheiro, tirar dinheiro. Se isso não for revertido para almas adoecidas, para gente pobre, para gente que sofre. Tudo que a gente faz nesse lugar é para isso, querido. Eu quero te contar uma novidade, mas já fala de pobre. Eu só falo disso mesmo. E a nossa igreja não só fala sobre isso, mas a gente afeta a comunidade que a gente está inserido e a gente vai atrás dessa gente. A gente só se mete em enrascada. Amém? Amém. Porque se um dia, não foi isso que aconteceu, mas se um dia o Hugo me chamasse para a gente estar no projeto de uma igreja, em que o único fundamento desse projeto, essa coisa, fosse para poder trazer gente para ficar me ouvindo, querido, eu ia agradecer a amizade, marcar um futebol com ele uma vez por mês, mas eu não me interesso por isso. Essa igreja não se interessa em culto. A gente se interessa no tempo que é o outro. Me poupe. Me poupe, querido. Me poupe de ter uma vida fútil, de viver nessa vaidade, nessa coisa malucada, que é fazer o culto das ruas me enchendo de poder. Ah, eu estou enchendo, querido. Querido, ninguém está enchendo nada aqui. O máximo que eu posso fazer é estar enchendo o seu saco. Ninguém está enchendo nada. Você não é um vaso, você não é um vasilhame, não, querido. Quando o apóstolo Paulo faz uma alusão a vasos, ele está dizendo que o que é importante tem que estar dentro. Amém, vaso? Não era esse o propósito, querido. Porque você não vai conseguir estar diante de Deus, desse Deus que estava olhando para o pobre. Você está entendendo que o foco dele não era o foco da religião? Você conseguiu entender isso? Que a religião estava juntando gente rica para fazer um clube, um Rotary. Estava fazendo um Rotary de gente rica que tinha riqueza e ficava compartilhando. Agora eu quero falar uma coisa, fazer aquelas mensagens bonitas, né? Excelentíssimo Senhor Deus, Criador dos céus e do universo, ó inefável Pai. E o pobre estava lá, quem é inefável? Essas orações que não fazem sentido nenhum, sabe? E a corcunda lá, toda corcunda. Quem é inefável? Quem está falando?
Eu senti Deus. De arrepio. Pode ser febre, cara. Deus não está no campo dos sentidos, querido. Você quer ver Deus? Olha para o lado. Olha para o lado, porque Deus não habita mais isso aqui, ó. Deus está dentro do teu coleguinha do lado. Então, se eu quero ver Deus, se eu quero sentir Deus, eu dou um abraço em quem está do meu lado. E para com essa palhaçada, essa coisa horrível de transformar um culto que tem que ser de abrir o olho das pessoas para o pobre, para quem sofre, para esse monte de jovem adolescente que está confuso na igreja, vendo a igreja apoiar um ditador maldito. Está confuso, mas como Jesus e esse cara não combinam. Está todo mundo confuso. A menina me procurou no Facebook, gente. Eu tenho que falar, eu tenho que ler isso para vocês, cara. Antes de ler o texto que eu tenho que ler, eu tenho que ler isso para vocês, porque vocês precisam saber o que está acontecendo. Porque a gente está vivendo num mundo que as pessoas estão alheias à vida. Eu tenho que ler, e ela vai me permitir ler isso. Isso é para o isentão também. Não é Jesus, não. Beleza? Oi, John, eu vim praticamente pedir socorro. Eu fui criado na igreja evangélica, meu pai é filho de pastor, metodista, fez teologia, fez curso de judeu messiânico e é um amante da Bíblia. Dá aula de ABD, de Apocalipse e história da Bíblia. Meu pai e minhas tias, irmãs dele, eram minhas referências cristãs. E hoje comemoram a ida do senhor capitão para o segundo turno. Fazem sinal de arma com as mãos. Dizem que bandido bom é bandido morto. Dizem que direitos humanos só defende vagabundo. Me dizem como continuar sentando à mesa, John, com essas pessoas. Como continuar convivendo em amor. Como continuar amando elas. Eu não consigo aceitar que essas pessoas, tão supostamente amantes do cristianismo, possam pensar dessa forma. Você está entendendo o que está acontecendo na cabeça dessas meninas, dessas moças, dessas crianças? Que a pessoa desse homem é completamente alheia a Jesus. Isso está criando um bug, um erro. E tem gente que não está conseguindo reconhecer o pai. Tem gente que não está conseguindo viver em família, porque está lá o cabeça de vento. Bom, eu não vou nem ler o que. Mas a gente está no mundo que está confuso com as prioridades da igreja. Está confuso, gente. Se a gente um dia começar a fazer só culto aqui um atrás do outro, e não olhar mais, não se olhar, não conversar, não bater papo, não rir, não contar uma piada sem graça, a gente não está vivendo mais aquilo que a gente devia viver. Se a gente não estiver pensando em como melhorar a vida para o outro, como conseguir alguma coisa para ajudar o outro, como que a gente pode melhorar os relacionamentos, como que a gente pode se encontrar mais como igreja, como que a gente pode ouvir uma boa música, como que a gente pode passear, rir, sorrir, ficar feliz. Se a gente ficar pensando somente na gente, como fazer manutenção de religião, a gente vai e faz outra coisa. A gente fecha isso, economiza um carro de dinheiro. Esse dinheiro que a gente está juntando, a gente faz um churrasco todo mês. Mas a gente para de dar desculpa que isso aqui é igreja. A gente precisa parar e voltar os olhos para aquilo que é real. Meu Deus! Que vida ele faz de conta, gente? Que a gente quer se tornar um objeto neutro nesse mundo. Você não pode ser neutro. Mateus, capítulo 5.
6 em diante. Calma aí, gente. Mas tem Mateus 6, desculpa. Mateus 6, do 6 em diante. E as pessoas estão assim, tá, gente? Tudo bagunçado por dentro. Criando os seus porões interiores. Está tudo bagunçado aqui dentro que a gente já não sabe mais para onde olhar. Como diz a música do Paralama do Sucesso, eu não sei de onde vem o tiro, meu irmão. Ele diz que eu fico sem saber até quando estou vivo, sem saber o calibre do perigo. E eu não sei de onde vem o tiro. Está tudo aqui bagunçado, misturado. E aí a gente vai para o sagrado, quando a gente vai para Deus, quando a gente vai para o Senhor, quando a gente vai para o Adonai. A gente chega diante dele com toda essa bagunça interior. E a gente está na expectativa que esse Deus funcione para reorganizar aquilo que está fora do setor. Como se ele tivesse que montar o quebra-cabeça para a gente. Como se tivesse que sentar, peraí, John, que eu vou te montar. Eu vou te montar agora. Essa pecinha aqui está fora do lugar, que vem para cá, e ele monta o quebra-cabeça. A gente vai com essa intenção do sagrado. E quando a gente vai para Deus, Deus manda a gente voltar para o próximo. Todo bagunçado do jeito que a gente está. Todo quebrado do jeito que a gente está. Todo desesperado com todos os medos que a gente tem. E a gente vai para o próximo e a gente vê que as dores dele são as nossas dores. Que os medos dele são os nossos medos. Ninguém mais importante para falar de dores do que Jesus, não é verdade? Ele veio fazer sentido diante de nós, viver no meio de nós, experimentar a vida humana, a condição humana. E é por isso que ele está falando para o pobre, porque ele não nasceu num palácio. Ele não nasceu num palácio, nasceu em Los Angeles. Imagina Jesus, Los Angeles. Aí Jesus nasce numa maternidade bonita, né? Sai de lá daqueles carrinhos de bebê, que hoje em dia tem uns carrinhos bonitos, né? Tem só uma roda na frente, uma roda atrás, bonito, é preto com prata, assim, é cromado, os carrinhos bonitos hoje em dia, cara. Eu fico reparando na rua. Sai daqueles carrinhos cromados, vem uns 3 presidentes, né? Um da Inglaterra, um do Canadá e o presidente dos Estados Unidos. Levar para ele 3 presentes, um iPhone, né? Um iPhone Plus, né? Leva para ele também um PlayStation 4, cheio de jogo, só jogo bom, né? E leva para ele uma TV Smart, 42 polegadas. Esse menino tem que cuidar, porque, né, o menino vai ser bom no futuro. E aí, com uns 5 anos de idade, ele entra na melhor escola. Aos 14 termina o ensino fundamental, entra tomando Nescau, todo dia ele toma Nescau, biscoito, só tem negresco na casa dele. Leva Doritos de lanche, né? Menino com potencial, né? Cabelo partidinho no meio, né? Aquele garoto bom, aqueles tênis novos, que é sangue luz, que a criança usa, tem um skate, né? Foi assim que Jesus nasceu, não foi, querido? Você acha por que ele está olhando para o pobre, querido? Que ele nasceu lá em Los Angeles. Viveu como refugiado no Egito, né, querido? Viveu fora do seu povo, porque foi perseguido. E aí a gente vai orar. A gente vai para a vida. A gente vai para a vida, a gente sai do culto, a gente tem que ir para lá fora. A gente não fica aqui. E lá fora a gente encontra as coisas. E as coisas que nos aborrecem, as coisas que nos atribulam o coração. Todo mundo aqui vive bem, beleza, não tem tribulação, não tem nada. Sai daqui, escorrega numa piscina de confete, cai no mar de suco de morango. É uma beleza, né? Quando sai daqui, é assim que é. Quando sai daqui, você vai olhar para a vida, né? Eita, o colega já do trabalho não é tão legal, olha para a esposa, não está tão bonita, né? A gente vai, a gente olha para a vida como ela é. Se olha no espelho, a barriga não deixa olhar o resto. As coisas não estão bonitas, não estão do jeito. Você está mexido por dentro. Está bagunçado. Às vezes você fala, que esse negócio de Deus, que coisa de Deus é essa, né? Ah!
Você olha para as coisas, o difícil fica duvidar. Quando você vê gente se amando, gente se importando, gente cuidando, você fica com dificuldade de duvidar. E aí você vai para o teu quarto. E aí Jesus fala isso. Vamos lá, Mateus capítulo 6. Mas você, quando for orar, entra no seu aposento. Eu estava lendo esse texto no grego hoje, para poder fazer os meus estudos diários. E eu vi que esse quarto, esse aposento, não é o quarto de dormir, como vocês acharam a vida inteira. Esse quarto, esse aposento, na verdade, é o sótão da casa, onde você guarda a bagunça. É onde você guarda toda a tranqueira que você não quer que seu colega, seu amigo, sua mulher veja. Então você, quando você vai orar, você vai para dentro de algo completamente bagunçado. Você não vai para aquilo bonitinho, onde você vai cabelinho partido no meio. Você vai para o lugar mais bagunçado que você tem na sua casa. Aquele lugar que está em caos. Você não procura a tranquilidade do seu aposento, a cama king size, aqueles lençóis, 200 fios, né? Você procura o caos. Você procura um lugar bagunçado. Você vai para dentro de algo que se assemelha a algo que está dentro de você. Você vai para a arquetipia da sua alma. Você vai para aquilo que se parece com você. Está bagunçado, você vai meter canela no galão, vai ter braço de sofá, aquele monte de coisa bagunçada, para o lugar onde você guarda o lixo do seu eu. Entra no teu quarto, no teu aposento, e fecha a tua porta, ou seja, tem gente que vai ter dificuldade de fechar. Se entrar na bagunça que é dentro de si, quando for fechar a porta, vai meio que trava, mas fecha a porta. E ora ao teu Pai que está em secreto. E o teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E aí essa igreja que contemplou esse mundo bagunçado, esse lugar que está dando espaço para os privilégios, para os privilegiados, para os mauricinhos eclesiásticos. Essa igreja aqui, ele vai para casa. Ele não fica na igreja o dia inteiro, não. Tem gente que fica, mas esse cara não fica, não. Ele vai para casa. E ele precisa orar. E Jesus, ele dá uma maneira de orar. É orar indo para essa bagunça. É orar indo para esse lugar que está completamente diferente do lugar que você imaginou que ele tinha que ir, que era o quarto da tua casa, onde você dorme. Ele não quer te enviar para zonas de conforto nem dentro de você. Ele quer te deixar desconfortável, ele quer te levar para um lugar bagunçado. Ele quer te levar para a zorra, para aquele lugar que você quer esconder de todo mundo, porque você tem esse lugar dentro de você. É por isso que Jesus te envia para os pobres. Ele te envia para os seus semelhantes, para a gente que está tão bagunçado, igualzinho você. Tem que proteger meu filho, né? Ele é uma seda. Esquece isso, ele te manda para a morte. Fala para pegar a cruz e seguir ele. E aí quando você entra nesse caos, você consegue olhar para dentro. Você entra para dentro desse quarto, dessa bagunça, dessa dispensa, e você olha para dentro de você. E não adianta você refletir sobre o pobre, sobre a mulher, sobre o miserável, sobre a minoria, se você não for primeiro para dentro de você. A gente tem percorrido o mundo, a gente tem ido a grande distância, mas a gente esqueceu de ir para dentro da gente, que é onde convém estar. E aí quando você olha para dentro de você e você faz essa reflexão agora comigo, você lembra de onde você nasceu, não lembra? Você lembra da sua casa, não lembra? Você lembra de todas as dificuldades que você passou? Você lembra das dificuldades emocionais? Você lembra dos dias que você chorou sozinho? Você lembra dos dias em que ninguém se importou? Você lembra de gente que te feriu e sorriu? Você lembra para dores que você não superou? Você olha para dentro de alguém que não venceu todos os traumas? Você olha para alguém que nem sempre teve as melhores condições de vida? Você olha para gente que já passou fome? Você olha para situações em que você não teve o que você precisou? Você olha para o seu pai que não te amou da forma que você deveria ser amado? Você olha para uma mãe que não esteve ao seu lado o tempo todo? Você olha para o pobre
do amor, tomando seu milkshake de ovo maltine do Bob's. Você está olhando para esse tipo de gente, querido? Como você olha para você? Você está olhando para esse tipo de gente? Quando você vê os seus traumas terríveis, dos seus abusadores e malfeitores, para os canalhas que lidaram com você, você está olhando para esse tipo de gente? Para os ricos que estão sentados lá na frente? É para isso que você está olhando? Porque Jesus ele diz que nós devemos tratar o próximo, entender o próximo, na mesma proporção que nós gostaríamos de ser tratados. Então, quando você olha para você, e você ainda continua sendo um bajulador de gente, um crente almofadinho, um playboyzinho do Evangelho, que não está olhando para o mundo e suas doenças, e trazendo o significado da cruz, que não significa morte, mas significa vida, ressurreição. Se você consegue olhar para essa situação e ficar desse jeito, se você consegue ficar parado, se você não consegue se movimentar em direção a ninguém, se você é o isentão, o neutro na história, se ao olhar para você dentro do seu quarto de bagunça, e você consegue ver essa postura almofadinha que a gente tem, e não querer cuidar das pessoas, do pobre que sofre, eu quero te contar uma história terrível. Quero te dizer algo que talvez você não esteja se assemelhando ao Cristo. Talvez o teu projeto é um projeto religioso. Talvez o teu projeto seja um projeto de religião, de conforto. Você quer um bálsamo para a sua dor, mas você não quer sofrer a dor com ninguém. E se você não quer sofrer a dor com ninguém, você não em nada se parece com Cristo. Se você não, ao olhar suas dores, ao olhar suas misérias, ao olhar suas pobrezas, você não se move em direção a ninguém, eu quero te dizer que esse lugar não é para você. Você pode encontrar uma outra crença, uma outra religião que te satisfaça, mas esse lugar não é para você. Agora, se você ao olhar para dentro de você, você enxerga gente abusada, maltratada, esculachada, esculhambada, gente que sofreu terríveis dores, gente que foi de todas as maneiras maltratada. Se você ouviu o seu nome ser esculhambado, se você já viu suas necessidades serem desprezadas, se você já olhou para dentro e encontrou um monte de bagunça, se você olhou para sua família e não encontrou alento, eu quero dizer para você, eu quero te convidar a ficar de pé, agora, nesse momento, porque esse evangelho libertador, libertário, ele é para você, e ele quer dar significado para a sua vida, ele quer trazer sentido para a sua vida, ele quer trazer mais do que sentido, ele quer te dar uma missão. Pode vir. Essa tribulação desse mundo tem castigado o povo, tem deixado o povo sofrendo. E se você não está conseguindo se compadecer comigo, você está vivendo em outro mundo, querido. Eu estou com muito medo dessa geração. Estão chamando de mimimi o sofrimento das pessoas. Estão chamando de mimimi o sofrimento das pessoas. Estão pegando as pessoas, estão massacrando as pessoas, estão humilhando a gente. E a igreja está aqui fazendo culto. A gente devia estar lá fora chorando com eles. É pesado, mas é o que é. A gente precisa... Em primeiro lugar, eu queria que a gente fizesse essa oração que o André vai trazer em forma de música. Porque a gente precisa refletir. Porque a música diz que a gente precisa de um pouco mais de calma, mas também precisa de um pouco mais de alma. A gente está vendo a nossa vida
pessoal escambando para um lado em que eu só tento resolver o eu. Eu estou olhando para os meus problemas, para as minhas coisas, e estou deixando de contemplar a quantidade de oportunidades que Deus me dá de eu ser uma semente de vida na vida de alguém. Eu queria muito acabar com esse negócio de igreja do jeito que a gente está vendo, porque é prejudicial para a alma humana a gente ficar se reunindo de culto em culto sem olhar para a missão de Deus na terra. E quando aquela cruz foi levantada, a Bíblia diz que Ele atraiu a todos para Ele. Quando está discutindo um monte de idiotice, a cruz está atraindo a todos para si. E a igreja, ela é hoje na terra a representante dessa mensagem. Tem gente distorcendo essa mensagem para abraçar a ideologia de torturador. Tem gente distorcendo a mensagem da cruz libertária para aprisionar a gente dentro de sistemas de maldade. Aqui dentro não. Ele não. Não mesmo. Aqui dentro a gente não está nesse sentido, nessa nota. A gente precisa orar mais essa canção. Gente, a gente precisa dessa reflexão. Isso não tem porquê a gente continuar nessa esquizofrenia doida de estar num lugar e não saber quais são as lutas desse lugar. As lutas da igreja é o pobre, é a minoria. As lutas da igreja é tudo aquilo que ele é afetado pelo preconceito. As lutas da igreja é por todo aquele que sofre, que tem dor. As lutas da igreja é por aquele que não consegue se erguer. As lutas da igreja são essas. Não adianta você ficar de conversinha querendo se encher de poder. Deus não quer dar poder para ninguém, além de poder de libertar as pessoas das condições desumanas que a vida colocou eles. Esquece essa parada aí de sair rodando de qualquer outra coisa, porque ele vai trazer para você uma paz que você pensa que é paz, mas não há paz, porque não há paz se o pobre sofre, não há paz se as pessoas estão sem condições de se manter, não há paz se as pessoas estão morrendo. Não há paz se a gente não consegue minimamente afetar e ser algo que cure dores profundas da humanidade. Não há paz. Não há paz se a gente não consegue olhar com compaixão para aqueles que sofrem. Não há paz se a igreja não vai de encontro a eles. Não há paz se a igreja não gasta recursos com isso. Não há paz se a gente só pensa em resolver os nossos problemas. Não há paz. Não há paz se a gente tem vivido de maneira egoísta até então. O que a gente tem sentido são momentos de alegria, e a alegria passa. E a sua consciência, com certeza, te cobra um significado. Todo mundo está atrás de um significado. Todo mundo está atrás de uma razão para a vida. E eu quero dizer para você que a razão da vida é aquilo pela qual Cristo destinou o seu ministério. É ser uma vida e ter uma vida libertária, que promove liberdade. Uma vida que promove amor onde quer que passa, uma vida que promove abastecimento das condições humanas necessárias para viver. É por isso que a gente é igreja. A gente não é igreja porque a gente gosta de culto. A gente é igreja porque a gente gosta de pobre. A gente não é igreja porque a gente gosta de música. A gente é igreja porque a gente ama o próximo. E se isso não faz sentido para você, querido, eu quero orar essa noite. Senhor Deus, eu te peço que o teu Espírito Santo, Pai, comunique a cada coração essa verdade, esse axioma, essa lei, que não vem de nenhuma observância de qualquer tipo de procedimento religioso, mas vem de olhar para dentro de si para o pobre, Senhor. Quando se olha para si, quando se olha para o pobre, quando se olha para as dores, nós refletimos e vemos que o seu reino precisa chegar nesses lugares, Pai.
E para que esse reino chegue, basta a gente chegar, Pai. Porque nós temos esse reino dentro de nós. Ele é grande demais para caber no mundo, mas cabe dentro do coração de cada um aqui, Pai. Que esse reino, Senhor, possa afetar as pessoas, Deus, aonde quer que a gente vá. Nos dê esse poder, Senhor. Nos dê essa permissão, essa ousadia de parar de fazer culto para alegrar a gente e fazer culto para despertar e ressuscitar pessoas, Senhor. Que isso seja o fundamento da tua igreja. Que isso seja a construção da sua igreja. Que isso seja o teto, o chão, a laje. Que tudo comece nisso e que tudo termine nisso, Senhor. Para que as pessoas se sintam verdadeiramente amadas. Para que elas achem sentido para a existência. E para que essas cadeias e sistemas de maldade caiam por terra, Senhor. É o que nós cremos, pedimos, suplicamos ao Teu Espírito. Nos dá esse movimento intenso que nos bagunça por inteiro, mas nos traz para a vida com coragem, Senhor. Desperte corajosos no seu meio. Que a sua igreja deixe de ser omissa. Que a sua igreja perca esse dom de ser isentona no meio desse mundo caído, corrompido, delinquente. Que a gente seja o sal e que a gente seja a luz. E que esse Espírito nos atormente com as injustiças da terra, Senhor. É o que eu oro, Senhor. É o que eu agradeço, Pai. Porque o Senhor é bom e tem nos amado profundamente. Porque tem nos feito um corpo ajustado, ligado, que tem movimentado, Senhor, a tua igreja em direções dos pobres, dos que sofrem. Esse é o nosso papel. Obrigado, Pai. Obrigado por essa igreja que reparte. Obrigado por essa igreja que entendeu o sentido do teu evangelho. Obrigado por essa igreja que não entendeu só de ajuntamento, mas de dissipar-se no meio, Senhor, do povo, de se espalhar, de ser sal e de ser luz, Senhor. Obrigado por essa consciência. Obrigado por a oportunidade, Deus. É o que nós agradecemos essa noite, pedindo para que o Senhor continue em nós fazendo esse movimento de revolução, que não parte de nenhum tipo de emoção interna e de alegria, mas que parte da responsabilidade de sermos filhos de Deus. Somos teus filhos e pertencemos, Senhor. Eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça de Deus Pai, o Deus que não recusa ninguém, o Deus que ama a todos, que as consolações do Espírito que nos convence do pecado e da justiça, e o amor do Filho de Deus que derramou o seu sangue até a última gota, sem pensar que lhe faltaria para a vida, possa estar sobre vocês essa noite e para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja?